Como prometido, aqui estou no vídeo de hoje para comentar com vocês, com spoilers, Dímelo em Secreto, que é a continuação de Dímelo Barrito. Se você assistiu o filme do Prime Video, que saiu na sexta-feira passada, provavelmente esse vídeo aqui vai te interessar e muito, porque aqui eu vou compartilhar com vocês e comentar com vocês o que vai acontecer, né? Depois dos acontecimentos do primeiro filme. A gente vai comentar aqui o segundo livro, que provavelmente vai servir aí de inspiração pro segundo filme. E bora, porque eu tenho tanta coisa para falar e eu já adianto para vocês, eu detestei esse livro. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre indicando séries, livros, filmes, novelas, adaptações literárias. Tô sempre dando spoilers de livros pra vocês, livros que viram filmes. Eu venho aqui, comento o livro, comento o filme. Enfim, eu dou pitaco em tudo, né? E tudo tem uma pitadinha de romance, tá? Porque aqui nesse canal a gente é apaixonado por romance. E se você gosta de um bom romance, se você gosta de indicações, se você gosta de spoilers, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like para ajudar na divulgação. O like é muito importante para nós. Eu acho importante ressaltar mais uma vez que esse vídeo vai ter spoiler, tá? Do segundo livro. Eu vou contar tudo que acontece no segundo livro aqui para vocês. E eu vou falar mais que o Homem da Cobra, porque sim, eu falo demais. Então, esse vídeo tem minutagem, tá? Se você quiser ir para um ponto específico dele, é só você arrastar essa barrinha que tá aqui embaixo, vai acompanhando as marcações, você assiste a parte que você quiser, você não é obrigado a assistir o vídeo inteiro, porque eu sei que eu falo muito, tá bom? Eu tô olhando pro lado, porque eu tô com o meu roteiro aqui, né, gente? Porque eu tenho muita coisa pra falar, se eu não anotar, ó, eu esqueço. Então, se eu olhar muito pro lado, você já sabe, tô olhando o roteiro. Gente, esse livro é muito ruim, tá? No último vídeo, né, no primeiro vídeo que eu postei sobre Dímelo Barrito, eu enalteci o primeiro livro, falei o quanto o primeiro livro era perfeito, falei que queria os livros na minha estante, não quero mais. Pra vocês terem uma noção do caminho que essa história tomou. Porque assim, eu li o primeiro livro e eu jamais imaginei que eu fosse encontrar o que eu encontrei no segundo, muito menos no terceiro, porque sim, eu já li o terceiro e já adianto pra vocês, o segundo é ruim, o terceiro é pior. Pra vocês terem uma ideia do rumo que essa história tomou, pensa aqui comigo, a gente tem um triângulo amoroso, uma garota apaixonada por dois irmãos. Beleza? Beleza. Agora você pega esse triângulo amoroso e no meio deles você coloca o Joey da série U. Sabe a série U da Netflix, o Joey? Coloca o Joey no meio desses três aí. Só que esse personagem que a gente tá chamando de Joey, ele é tão psicopata, ele é tão surtado das ideias, que assim, gente, ele deixa o Joey de Yu no chinelo. Na hora de criar, ele é o vilão da história, né? Se não ficou claro, ele é o nosso vilão. E assim, parece que na hora de criar esse vilão, a Mercedes pensou assim: não, o que que eu posso colocar de ruim aqui? Vamos colocando. Aí ela pensou assim: abuso psicológico, abuso sexual, homofobia, racismo, linchamento, incesto. Gente, a Momô, você sabe, lembra da Momô? A Momô que ficava sombra nas crianças na internet lá, que teve aqui toda aquela treta da Momô. Gente, ela colocou a Momô no livro. Todos os elogios que eu fiz, tá? Todos os elogios que eu fiz lá no primeiro livro, vai ficar lá no primeiro livro. Eu gostei do primeiro livro. Não vou mentir, eu gostei, mas vamos por partes. Eu vou tentar fazer um resumo da história pra vocês, depois eu faço alguns comentários pra vocês entenderem também, né, o porquê de eu não ter gostado, o porquê de eu ter achado ruim. Lembrando também, tá, que os livros vão ser publicados no Brasil pela Universo dos Livros, eles anunciaram a publicação na sexta-feira. Então assim, pra quem tá desesperado pra ler os livros, né, que ainda não leu, acho que tem uma galera que ainda não leu, vai ter no Brasil pela Universo dos Livros, eles anunciaram na sexta, né. O primeiro livro, ele termina com a Cami e o Tiago conversando, eles se declaram um para o outro, a Cami olha no fundo da bolota do olho do Tiago e fala para o Tiago: "Não, Tiago, é você, sempre foi você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá". Aí no meio da pegação dos dois, ela se lembra do Taylor. E aí ela decide que ela gosta do Taylor também, né. E aí ela e o Tiago, eles chegam à conclusão de que eles não podem ficar juntos, né. O final do segundo livro foi um pouquinho diferente do final do filme. Eles chegam à conclusão de que eles não podem ficar juntos e
Além dessa questão do Taylor, tem também o fato do Thiago ser professor, não poder se envolver com a aluna, tem a questão envolvendo o ódio do Thiago, porque ele odeia a família da Cami, enfim, já falei sobre tudo isso no outro vídeo que eu postei. Inclusive, tem 2 vídeos já, tá, sobre Demi Lovato aqui no canal, falei sobre o livro sem spoilers em um vídeo e com spoilers no outro vídeo, então se vocês quiserem assistir, o link tá aqui nos cards. Recomendo, tá, que vocês assistam pelo menos o vídeo com spoilers do livro, tá bem interessante, lá tem bastante informação, e o livro inclusive tá um pouquinho diferente do filme, né, em algumas questões. Então se você assistiu o filme do Prime Video e quiser, assistir o meu vídeo com spoilers do livro pra comparar a história, vale a pena, tá, o link tá aqui em cima. Enfim, Cami e Thiago se afastam, cada um vai para o seu canto, né, Taylor ali na janela, vendo os 2 chegarem juntos, ele chega à conclusão também de que a Cami e o Thiago, eles sentem alguma coisa ali um pelo outro, né, enfim, esse foi o final do primeiro livro. O segundo livro, ele começa mais uma vez com o flashback da infância deles, então a gente tem eles se lembrando de quando eles fizeram a cicatriz deles, né, inclusive a gente já teve esse flashback no filme, né. O Thiago, ele decide fazer, uma marca pra provar que a amizade deles vai ser pra sempre. Como eles não podem fazer uma tatuagem, porque eles são crianças, o Thiago tem a brilhante ideia de pegar um ferro e esquentar, queimar o próprio pulso, né, e aí ele vai lá e queima o pulso da Cami e do Taylor também, pra provar, né, que a amizade deles vai ser pra frente. Vai ser pra frente não, vai ser pra se tô até doida, gente. Pra provar que a amizade deles vai ser pra sempre, inclusive, eles até chegam a citar o negócio ali dos 3 mosqueteiros, por isso que é um triângulo, sabe. Enfim, voltamos para os dias atuais e temos Camila na janela de seu quarto, ali, ó, stalkeando o Thiago lá no quintal da casa dele. O que que o Thiago tá fazendo? Se pegando com uma mulher. Sim, gente. Pois é. Ele e a Cami se declaram no final do primeiro livro e você pensa: "Meu Deus, agora vai dar certo, eles vão se pegar, eles vão ficar juntos". E aí você começa o segundo livro com um balde de água fria, que a gente tem a Cami vendo o Thiago se pegando com uma garota. Tentar resumir esse triângulo amoroso o mais rápido possível, porque tá uma chatice, tá? Juro pra vocês, o triângulo amoroso nesse livro é uma chatice do caralho. Tiago e Cami se amam, se gostam, foda-se, tá? Eles se afastaram no início desse segundo livro, aí a Cami tá namorando o Taylor e o Tiago tá se pegando com a Meg. A Meg, ela é uma professora, ela é professora do jardim de infância, né, das criancinhas pequenas, da escola. Então o Thiago conheceu ela na escola e tá se pegando com ela. Que o desgraçado do Thiago, ele tá saindo com a Meg e ele só consegue pensar na Cami. E, gente, eu fiquei muito puta vendo isso, porque a Meg, ela é muito legal. Tipo assim, ela não merece nada do que o Thiago vai fazer com ela nesse livro. Ela é uma querida. E ela tá interessada nele, sabe? Ela é legal, ela é professora, ela aparece pouco no livro, mas do pouco que ela aparece, dá pra ver que ela é uma personagem interessante. E ó, o Thiago, ó, tá? Ele tá pensando com ela, pensando na Cami, e é isso. Aí a gente tem a Cami se pegando com o Taylor, namorando o Taylor e pensando no Thiago, porque ela gosta dos 2, né. Eu acho interessante que eu comentei sobre a Demi Lovato lá no BookTok, e tem uma galera nos comentários comparando a Cami com a Catherine de The Vampire Diaries, né. E gente, a única diferença entre as 2 é que a Catherine tem carisma. Enfim, a Cami começa a namorar com o Taylor, pensa no Thiago também, e aí ela finalmente assume pra ela mesma que ela ama os 2. Ela pensa: "Não, eu amo os 2, é isso". Aí você me pergunta: "Vanessa, tem traição?". Tem traição, porque assim, a Cami, ela vai trair o Taylor com o Thiago. Gente, eu juro pra vocês, eu cheguei a sentir nojo da frescura dessa menina ao longo desse livro, do egoísmo dessa garota, sabe. E o Thiago também, o outro escroto, que já já a gente fala sobre ele. Mas, gente, eu fiquei muito puta, porque assim, o Thiago e o Taylor, eles têm uma relação muito legal, sabe. Eles chegam ali, o Thiago, enfim, ele só quer pagar a pena dele, se tocar com a vida. O Taylor, tipo, a relação familiar, a relação do Thiago Taylor com a mãe, como eu falei, a Kátia, a mãe deles, é uma querida. E chega essa não, enfim, e destrói o relacionamento dos irmãos, com essa indecisão e com esse egoísmo do cara.
ela tem, entendeu? Nossa, gente, ai, o grande drama desse livro vai girar ao redor desses 3 chatos, mas esse segundo livro, ele não foca só no triângulo amoroso, né, a gente tem também uma questão, um drama bem pesado envolvendo a Cami, individualmente, né. Uma pessoa que a gente não sabe quem é, mas se você ler o primeiro livro, talvez você desconfie, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe quem é, porque a autora, ela quis meter um mistério aqui, achando que os leitores são burros, né, achando que ninguém ia perceber quem era o vilão, mas enfim. E essa pessoa vai fazer de tudo pra prejudicar a Cami, tipo assim, vai fazer de tudo mesmo, a ponto de fazer a escola inteira odiar a Cami. Então a gente tem um contraste até que interessante, porque no primeiro livro a gente tem uma Cami popular, todo mundo gosta dela, todo mundo quer se aproximar dela. Nesse segundo livro, a gente tem essa pessoa prejudicando a Cami, e aí a Cami, ela passa de garota mais popular da escola pra garota mais odiada da escola. Então, assim, todo mundo vai começar a odiar ela, todos os amigos dela vão se afastar dela, ela sai da equipe de líderes de torcida lá no primeiro livro, né, ela já sai, então ela continua fora da equipe aqui. A única pessoa que fica do lado dela, que tem uma certa amizade com ela ainda é a Ellie, tá, e as outras pessoas, todo mundo se afasta dela. Só sobra na vida da Cami o Taylor, que é namorado dela, a Ellie, que tem um relacionamento com ela, mas também as 2 não são tão próximas, e a gente tem o Julian. É Julian, né, gente, eu chamei ele de Julian no outro vídeo, é Julian. Eu esqueço que o J você tem que dar uma raspadinha, né, Julian. Ai, acho chique, inclusive. E além dessa questão da gente ter a Cami, sendo odiada pela escola toda, basicamente, né, a gente vai ter também a questão envolvendo a família dela. O pai dela realmente vai falir, né, ele já fala sobre falência no primeiro livro, nesse segundo livro, ele realmente faliu. Além disso, ele vai pedir o divórcio, então a gente tem os pais da Cami se divorciando nesse segundo livro. E a Cami tendo que lidar com isso, tendo que lidar com o irmão mais novo, porque os pais dela, tipo, estão se divorciando e sabe? Então tem todo um drama envolvendo a vida da Cami, não é só o triângulo amoroso, né, que a gente tem nesse segundo livro, tem mais coisa. O Cameron, que é o irmão mais novo da Cami, ele vai começar a sofrer bullying na escola. A Cami, por conta da falência do pai dela, ela não vai ter dinheiro pra nada, então ela vai arranjar um emprego e ela vai começar a trabalhar em um café. Esse café é frequentado pelas pessoas da escola dela, então todo mundo vai começar a entrar ali, vão começar, a praticar bullying contra ela também, vão começar a humilhar ela, né. O Danny, que é o ex-namorado dela, que não superou o término, ele vai começar também a fazer um inferninho na vida dela. Então, assim, gente, é triângulo amoroso, Cami dividida entre Thiago e entre Taylor, Thiago se pegando com Meg, pensando em Cami, Cami se pegando com Taylor, pensando em Thiago, divórcio da família, ódio da escola toda, todo mundo tá contra ela, bullying, o irmão dela sofrendo bullying, ela sofrendo bullying, ela sendo humilhada pelo ex, um caos. E esse segundo livro gira ao redor de tudo isso. Uma pessoa ali tá tentando prejudicar a Cami ela vai desconfiar que essa pessoa é o Danny, mas não é, né. Então, o segundo livro gira basicamente ao redor disso, e agora eu vou tentar comentar alguns dos acontecimentos com spoiler pra gente conseguir ter um contexto maior disso aí. Primeiramente, eu tenho que falar que a minha maior decepção assim, dessa história toda foi o pai da Cami. O pai da Cami no primeiro livro, ele é muito legal, eu cheguei a falar isso com vocês, eu falei o quanto eu tinha curtido ele, porque ele era, tipo assim, ele trabalhava muito, ele era até que um pouco ausente da vida dos filhos, mas do pouco que ele convivia com a Cami e com o Cameron, ele era um pai dedicado, ele amava. Então, assim, eu curti muito o pai dela no primeiro livro. E, gente, eu me decepcionei total com esse cara no segundo, porque, assim, o Cameron, ele vai começar a chegar todo machucado em casa, vai ficar visível que tá acontecendo alguma coisa com esse garoto na escola, só que, tipo, a mãe da Cami já não tá nem aí com nada, ela só quer saber de gastar e tudo, só que o pai da Cami também, tipo, ele taca o foda-se, o filho dele tá chegando machucado em casa e ele não tá nem aí. Ele pede o divórcio e vai embora pra Nova York, larga os filhos com a Anne lá, com a esposa dele, né, com a mãe, o filho dele sofrendo bullying, a escola entra em contato para falar sobre o que tá acontecendo com ele. Ele não atende o telefone, a escola entra em contato com a Anne, a mãe, ela também não atende, e no final das contas, quem tem que lidar com o irmão mais novo é a Cami, que já tá vivendo um inferno na vida dela, né? E aí ela tem que fazer o papel de mãe do irmão, porque o pai e a mãe dela
A mãe dela até esperava essa atitude, porque a mãe dela já não é muito querida no primeiro livro e nesse segundo também não melhora muito. Mas eu esperava mais do pai dela. Então, assim, uma grande decepção, né. Inclusive cheguei a shippar o pai dela com a mãe do Taylor e do Thiago, já também não shippo mais, graças a Deus, né, o chip não aconteceu, né, já fica esse spoiler aí. Enfim, nossa, eu fiquei muito decepcionada com o pai dela, tá, eu esperava bem mais dele. A mãe dela, que é uma insuportável, em um determinado momento da história, ela começa até a se fazer presente, né, devido ao que vai acontecer, só que assim, ela só se faz presente, ela só decide tomar uma atitude de ajudar a Cami, de ajudar o Cameron, quando a situação já tá fora de controle. Aí ela lembra de fazer o papel de mãe. Ah, e a avó da Cami vai aparecer na história também. A avó dela é tão insuportável quanto a mãe dela. E aí a gente entra no primeiro plot ruim dessa história. Como eu falei, o Cameron, o irmão mais novo da Cami, ele tá sofrendo bullying. E quem tá praticando esse bullying, principalmente, assim, vários alunos estão infernizando ele, mas, tipo, o cabeça ali da coisa, né, digamos assim, é o irmão mais novo do Danny. E aí isso acontece e a Cami vai começar a achar que o irmão do Danny tá fazendo isso amando do próprio Danny. Como eu falei pra vocês, muita coisa ruim vai acontecer com a Cami nesse livro, e ela vai culpar o Danny por tudo que tá acontecendo com ela. Então, assim, o Danny, ele é pintado como vilão do livro quando ele não é. E aí a gente tem a Cami finalmente conversando com o Cameron, e o Cameron vai falar pra ela que quem tá por trás de tudo que tá acontecendo com as crianças ali é a Momô. Aí ele fala que é a Momô que manda o irmão do Danny bater nele. Ele fala que a Momô tá conversando com ele, que a Momô pediu, fotos da Cami pra ele. E aí a gente descobre que essa tal dessa Momô tá entrando em contato com ele pelo celular. Né, eu acho que a gente tem um perfil no Instagram ali que entra em contato com enfim, gente, a autora também não se deu ao trabalho de explicar muito bem essa situação, porque, né, tem alguém se passando por Momô, né, tacando terror ali nas crianças, mandando o irmão do Danny bater no irmão da Cami. E além disso, como eu falei, né, o Cameron, ele vai contar pra Cami que a Momô pediu fotos dela, e aí ele invadiu o quarto da Cami, pegou fotos. Uma criança, né, gente, mas enfim, com o celular. E aí a gente descobre que essa pessoa que tá tentando prejudicar a Cami, tá se passando por Momô pra usar o irmão dela pra atingir ela. Então essa pessoa, ela não tá só tacando terror na Cami, ela tá usando o irmão dela. Ai, gente, pensa num plot bosta esse negócio da Momô. Meu Deus, toda hora que falava de Momô no livro eu queria morrer. É tão problemático, né? Eu fui ler, eu não estava muito por dentro não desse negócio de Momô, confesso pra vocês. Na época que estava sendo comentado isso na internet, eu via meio por cima, mas também não dei muita importância. Aí eu fui ler, né, agora porque citaram no livro, eu me senti na obrigação de pesquisar um pouco mais pra entender. E tem todo um rolê envolvendo apropriação cultural, é um negócio, né, enfim, estava lendo aí. E aí você me pergunta: "Vanessa, quem está tentando prejudicar a Cami?" Como se você não soubesse, né, nessa altura do campeonato, acho que todo mundo desconfia. Gente, é o Julian, né, o Julian está tentando prejudicar a Cami. Porque sim, o Julian, ele é o grande vilão, não só desse segundo livro, mas também no terceiro. Gente, o que esse garoto vai fazer no terceiro livro? Meu Deus do céu. A gente chega lá, uma hora a gente chega lá. Enfim, eu acho que a autora, ela quis fazer um grande mousse pra fazer o Julian de vilão, sendo que estava meio óbvio desde da cena do quarto lá no primeiro livro que tinha alguma coisa errada com ele, né. E aí, como eu falei pra vocês, né, quando começa a acontecer um monte de merda com a Cami, Momô, o irmão dela sofrendo bullying, ela sofrendo bullying, todo mundo se afastando dela, ela vai achar que quem tá fazendo isso é o Danny, né, o ex-namorado dela. Só que na real é o Julian que tá fazendo isso, né. E gente, o Julian, ele vai fazer um inferno na vida dessa menina. Ele vai conseguir de verdade, assim, afastar todo mundo dela. Vai chegar um momento em que ele vai pichar todos os armários da escola, com xingamentos, ofensas, é aí que entra a parte do racismo que eu falei, né, tem um armário de um garoto negro, ele vai escrever negro nojento no armário do menino, ele vai escrever corno no armário do Danny, ele vai xingar todo mundo, ele vai escrever um monte de merda nos armários de todo mundo, inclusive, ele escreve no próprio armário dele, ele escreve bicha no armário dele, pra ninguém desconfiar dele. E o único armário que não tem pichação vai ser o armário da Cami. E aí todo mundo vai achar que quem pichou os armários, quem quis ofender todo mundo, foi a Cami. E aí a escola toda se vira contra ela.
E agora a gente vai entrar no momento mais delicado desse livro, né, e eu vou descrever para vocês uma coisa que a Cami passou. Essa coisa envolve o momento em que ela fica sozinha no quarto com o Julian, lá no primeiro livro. Inclusive, a gente teve essa cena no filme também. Essa cena envolve abuso sexual. Se você é sensível, se você tem gatilho, você pula essa parte do vídeo, pelo amor de Deus. Eu vou deixar ela marcada aqui, vou escrever gatilho e aí você pula a parte do gatilho, é só arrastar a barrinha. Arrasta e vai pra parte seguinte e você não assiste essa parte aqui, que é bem pesado. Eu vou censurar também algumas palavras que eu falar nesse vídeo, para o meu vídeo não cair, porque se eu falar todas as barbaridades que esse garoto comete, o YouTube derruba meu vídeo. Então, provavelmente, vocês vão ouvir um monte de palavra mutada aí, tá, ao longo desse vídeo, mas enfim. Ô, gente, vocês lembram que lá no primeiro livro, eu comentei com vocês que o Julian, ele fica sozinho com a Cami no quarto, ela toma um negócio, ela dorme do nada, acorda sozinha no dia seguinte. A gente tem essa cena no filme, né, ela acordando grog, sem entender o que estava acontecendo. Então, vai chegar em um momento do livro em que alguém vai postar um vídeo da Cami no Instagram. Nesse vídeo, a Cami tá nua. Essa pessoa, ela se gravou usando da Cami. Acho que é basicamente isso, assim, essa pessoa ela se grava, enquanto ela tá tocando a Cami. Então a gente tem a Cami nua, deitada em uma cama, a pessoa filmando e a Cami sendo e essa pessoa que tá filmando, tocando ela. Ela toca o corpo todo da Cami, inclusive ela toca as partes íntimas da Cami. Deu pra entender, né, o que essa pessoa tá fazendo. E essa pessoa vai postar esse vídeo no Instagram. Tudo isso acontece quando a Cami tá desacordada. E é horrível. É horrível, horrível. A gente tem a Cami, a Cami vai começar a receber um monte de notificação no celular dela. Ela olha e tá lá o vídeo dela sendo abusada, desacordada, né? E aí ela vomita, ela passa muito mal, ela vomita, é bem pesado. Tipo, todo mundo vê, todo mundo da escola vê. E o filme do Prime Video, inclusive, ressaltou muito isso. A gente tem muito rede social aqui, nesses livros, né, então o Instagram é a rede social que o pessoal mais usa. Então toda a escola, a Cami, ela é a garota mais seguida da escola, né, ela é popular, ela tem um monte de seguidor. E essa pessoa, inclusive, ela hackeia, né, o Julian, no caso, ele hackeia o Instagram da Cami. Então ele posta um monte de barbaridade no Instagram dela. Então, celular, rede social, é uma coisa muito presente nos livros, e eu achei interessante que o filme do Prime conseguiu retratar muito bem isso, porque a todo momento tinha alguém com o celular filmando alguma coisa, né. Então quando esse vídeo da Cami é postado, todo mundo da escola vê. E aí quando ela vê esse vídeo, ela fica mal, ela passa mal, e aí ela vai achar que é o Danny, porque a única pessoa com quem ela teve esse tipo de intimidade de tipo, né, é o Danny, entendeu? Em momento nenhum passa pela cabeça dela que quem fez aquilo com ela foi o Julian. E aí ela confronta o Danny e vai ter uma treta, porque o Thiago chega, o Taylor chega, o próprio Julian chega, e aí o Thiago dá uma surra no Danny pra defender a Cami, porque, enfim, todo mundo vai ficar contra o Danny, porque a Cami, ela vai chegar e vai acusar ele de ter postado o vídeo na frente da escola inteira, basicamente. E aí, o Danny leva uma surra do Thiago, o próprio Julian chega a bater no Danny também, né, porque ele tá se fazendo de amiguinho da Cami. E aí, gente, todo mundo da escola vai se virar contra o Danny, né, eles vão começar a chamar ele de estuprador, mas na real, né, quem fez tudo aquilo com a Cami e postou na internet foi o Julian. E chega um momento em que o Julian, ele consegue isolar a Cami de todo mundo que tá ao redor dela. É muito louco a forma como esse garoto, com a internet, porque ele faz tudo através de perfis fakes do Instagram, ele hackeia computador das pessoas. Então, assim, é muito louco você ver o poder que esse garoto tem usando a internet a favor dele, sabe? É assustador. Quando você vê o que esse garoto vai fazer no terceiro livro, o nível de obsessão do Julian pela Cami é doentio. E eu achei interessante que o filme do Prime Video já tá entregando isso. A gente tem o Julian tendo atitudes, né, suspeitas, bem suspeitas nessa questão, assim, de ser um stalker, né. No filme do Prime isso ficou muito claro. E no livro isso não fica tão claro. A única atitude suspeita que o Julian tem, assim, no primeiro livro, é aquela coisa do quarto lá que eu falei pra vocês, que é quando ele dopa ela, né.
Só que se você lê o negócio meio na correria, se você não presta muita atenção, você também não vai desconfiar tanto assim dele. Mas eu achei interessante que o Prime, além de já estar apresentando pra gente esse traço obsessivo do Julian, o Prime também já entregou pra gente o que motiva ele. Porque o Julian, ele vai ficar obcecado pela Cami? Sim. Só que o Julian, ele tem também uma questão dele ter sofrido muito bullying. O Julian, ele é vítima de bullying. E no filme do Prime, isso já foi dito, né, a gente já teve ele tendo aquela conversa com a Cami e tudo. Mas essa parte do bullying do Julian, a gente vai falar lá no vídeo sobre o terceiro livro, porque é ali que o negócio fica pesado. Então, nessa parte sobre o Julian, a gente entra melhor lá. E uma coisa também que eu achei interessante no filme do Prime, que eu acho que eu gostei, é o fato de que o Julian não se passa por gay no filme, né? Pra se aproximar da Cami. As pessoas acham que ele é gay, mas ele fala pra Cami que ele não é. E a gente não tem isso no primeiro livro. No primeiro livro, ele mente pra ela que é gay pra se aproximar dela. Então, eu achei interessante que eles não foram pra esse lado no filme, porque a gente sabe que é problemático. Né, então eu achei interessante que no filme ele não se passa por gay, sabe. Mas voltando aqui, o Julian, ele tá obcecado, doentiamente obcecado pela Cami, e quem tá levando a culpa de tudo que ele tá fazendo é o Danny. Só que eu posso falar uma coisa pra vocês? Assim, eu não consegui sentir pena do Danny em nenhum momento, enquanto eu li o segundo livro. Porque chega um momento ali que a Cami fala que ele agrediu ela 2 vezes, quando eles estavam juntos. E eu acho que toda surra pra agressor é pouco. Então, o Danny tá levando culpa injustamente, né, ele vai ser linchado pelas pessoas na escola, vão quebrar o braço dele, ele vai para o hospital. Eu achei foi pouco, que ele foi um escroto com a Cami, entendeu. Todo linchamento pra homem agressor é pouco, né. Apesar de ele não ter feito nada do que estão acusando ele, ele mereceu sim a surra que ele levou. Gente, é muito bizarro, porque o primeiro livro, ele passa muito aquela sensação de, ai, triângulo amoroso, adolescente. E a gente vem, né, de adaptações com essa vibe. A gente tem Minha Vida com os Garotos Walter, que é eu já falei sobre essa série várias vezes aqui, né, que é uma série que tem um triângulo amoroso, a garota é dividida entre os dois irmãos, mas é uma coisa leve, né. Aí a gente tem O Verão que Mudou a Minha Vida. Eu não cheguei a assistir O Verão que Mudou a Minha Vida, mas eu acredito que a trama não seja tão pesada, né. Então, assim, a galera tá acostumada a receber um negócio assim, um triângulo amoroso, um negócio adolescente, beleza. A gente vai pra Demi Lovato, que também tem essa vibe de triângulo amoroso, irmãos e tudo. E esse primeiro filme, o primeiro livro, gente, eu falei muito bem do primeiro livro, porque eu gostei de verdade. E vem esse primeiro filme com essa vibe. Uma coisa mais sensual, eu diria, né, só que, sabe, é isso. E aí chega o segundo e o terceiro gente, o terceiro livro eu queria muito falar aqui, mas eu não vou passar carroça na frente dos bois. Mas, gente, o terceiro livro, sabe, pesa muito, muito, é muito pesado. E eu acho que ele não tem esse contraste com o primeiro, sabe. E aí eu fico toda hora pensando: "Caralho, como eles vão adaptar isso aqui pra adolescente assistir?". Porque a gente tá falando de uma história que tem adolescência como plano de fundo. A galera mais novinha, a classificação é 16. Vocês acham que não tem adolescente de 14 anos assistindo isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, né. E aí eu penso nos acontecimentos do terceiro livro e no quanto ele é pesado, e eu fico: "Caramba, como que eles vão adaptar esse negócio?". Porque a autora ela gente, é muito bizarro, porque lendo o segundo livro, a sensação que dá é que a autora foi por um caminho que eu jamais esperava. E aí eu fui para o terceiro, e eu pensei: "Meu Deus, o que que deu na cabeça dessa mulher pra escrever isso?". E aí vendo a nota que ela deixa no final, porque tem a nota da autora, eu estava lendo a nota dela no final do segundo livro e eu pensei: "Cara, que é isso?". Porque ela escreveu o segundo livro na pandemia. E aí ela fala na nota dela: "Ai, eu escrevi esse livro pra fazer vocês saírem um pouco dessa realidade ruim que a gente tá vivendo". Amada, como assim? Eu vou sair de uma realidade bosta, que era aquela realidade de pandemia que a gente estava vivendo, aquele caos, pra entrar nessa sua realidade aqui, onde a gente tem uma garota sendo abusada sexualmente, filmada e exposta na internet, e e aí vem o plot do terceiro livro e eu falo: "Mulher, que realidade que a gente vai sair pra entrar nisso aqui?". Tipo, ai gente, é foda. Nada contra a autora, não tô criticando ela nem nada, só que eu sei lá, ela foi tudo bem também que eu acho que um pouco também ela quis conscientizar, porque o bullying
internet, redes sociais, é uma coisa muito presente. Então eu acho que até certo ponto ela quis fazer uma crítica, né, ela quis mostrar, minha perna tá doendo. Eu acho que talvez ela quis mostrar as consequências do bullying, né, o que que o bullying pode fazer com uma criança, com um jovem, o que que as redes sociais podem causar na vida de um jovem hoje em dia. Talvez ela queira ter ido talvez a intenção dela foi ir pra esse lado, mas gente, eu acho que ela pesou muito a mão, de verdade. Enfim, eu acho que ela jogou temas muito pesados, tanto nesse segundo livro quanto no terceiro, e eu acho que ela abordou tudo de uma forma muito rasa, sabe. E eu acho que se a intenção dela era ir por esse caminho, talvez, assim, no primeiro livro ela desse talvez no primeiro livro ela, né, se ela pudesse ter dado um pouco mais de indícios de pra onde essa história iria, entendeu. Eu sinto que o Prime Video, o filme do Prime Video já deu esses indícios, sabe, botou o Julian pra falar sobre o bullying que ele sofria, que era pesado. Então, assim, eu acho que o filme do eu acho que eu acho que a produção do Prime, né, a adaptação, foi um pouquinho mais responsável nessa parte de já inserir, essa questão do bullying na vida do vilão, que ele é o vilão, e também a questão das redes sociais, né, todo mundo filmando todo mundo, então, eu sinto que o filme do Prime já deu a entender. Só que os livros, assim, o segundo e o terceiro livro, eles contrastam muito com o primeiro, sabe. Quando você lê o primeiro livro, você jamais espera que a história vai tomar o rumo que tomou, sabe. E quem começa voltando a falar, né, tô divagando, eu falei pra vocês que eu falo demais. Voltando a focar na história desse segundo livro. A pessoa que vai começar a desconfiar do Julian é o Tiago, obviamente, né. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Tiago, no primeiro livro, ele olha para o Julian e ele fala: "Te conheço de algum lugar?". Pois muito que bem. Aqui nesse segundo livro, como eu falei, o Tiago vai espancar o Danny e o Julian vai ajudar. E aí ele e o Julian vão ser presos. E quando ele tá com o Julian na cadeia, ele vai se lembrar de onde ele conhece o Julian. Ele vai se lembrar que ele já foi preso com o Julian. E aí ele lembra também que o nome do garoto era diferente quando eles foram presos. O nome dele era Jules e não Julian. Entendeu? E aí o Thiago fica com a pulguinha atrás da orelha. Ele já tem as desconfianças dele. E aí ele começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha. Ele pensa: eu fui preso com esse garoto. O que que tá acontecendo? Mudou de nome. E aí o Thiago, ele vai atrás de um amigo dele que é hacker e ele pede ajuda pra esse amigo e ele pede pra esse amigo investigar o Julian, tá? E a partir disso, o Thiago descobre quem o Julian é. Ele vai descobrir que o Julian é um assedor, ele vai descobrir que já existem várias denúncias, várias queixas por assédio contra ele, só que todas as pessoas que denunciaram ele retiraram a denúncia por algum motivo, e aí ele vai encontrar o nome de uma garota, né, ou esse hacker amigo dele vai encontrar uma das vítimas, vai descobrir onde essa garota estuda, e o Thiago, ele vai atrás dessa menina pra tentar, né, obter respostas em relação ao Julian. E aí ele vai pra Nova York fazer as investigações dele. E, gente, ele vai conversar com essa garota, e aí essa garota conta pra ele que o Julian, que ela retirou a queixa contra o Julian, porque o Julian tinha um vídeo sexual dela e ele chantageou ela. E aí a gente descobre que todo mundo que prestou queixa contra ele retirou a queixa, porque provavelmente foi chantageada por ele, né. E aí o Thiago conversa com essa menina e ele vai descobrir que essa menina tá passando pelo mesmo que a Cami passou. E que o Julian fez com ela o mesmo que ele tá fazendo com a Cami, né. Ele vai atrás da garota mais popular do colégio, ele isola essa garota de todo mundo, ele se aproxima dela de alguma forma, e aí quando ele não consegue o que ele quer, ele começa, né, a fazer coisas pra prejudicar essa garota, entendeu. Então ele vai perceber que essa garota que ele tá conversando passou pela mesma coisa que a Cami tá passando agora. Então a gente descobre que a Cami não foi a primeira vítima do Julian, mas uma coisa que fica muito clara lendo o livro, é que ele tem uma obsessão maior por ela do que ele teve pelas outras garotas. Então tem um acontecimento interessante, pra não falar que esse livro só tem momentos ruins, né, eu acho que esse livro ele tem uma parte muito legal, que é quando o Thiago vai pra Nova York, ele senta em um parque pra matar tempo, pra passar o tempo até a garota sair da escola, porque ele encontra com ela na escola. Ele senta em um parque e o casal de Culpa Mia, né, o Nick e a Noah, eles vão aparecer ali.
Então a gente tem uma participação dos culpables aqui, né, nesse livro. E aí o Tiago, ele tá sentado num banco ali num parque, e a Noa e o Nick estão ali com a criancinha deles, a criança tá brincando, e a Noa, ela tá dando um esporro no Nick, porque o Nick aparentemente abriu uma conta milionária no nome dela e ela tá puta com isso. Onde já se viu você abrir uma conta milionária no meu nome? Não quero. Então a gente tem os 2 tendo essa discussão. É uma discussão muito boba e é muito legal ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que eles estão discutindo e ela tá puta com ele por abrir essa conta no nome dela, dá pra perceber que eles se amam muito, sabe. E aí a gente tem o Thiago observando eles, passando por ele, assim, discutindo, e aí ele pensa: "Nossa, eu queria ter isso com a Cami, será que eu vou ter isso com a Cami um dia?" E aí ele até pensa, né, assim: "Ai, dinheiro pra pôr no eu não tenho dinheiro pra abrir uma conta milionária no nome dela, mas eu queria viver isso com ela, né, essa coisa de discussões do cotidiano, gente, porque é uma discussão do cotidiano que os 2 estão tendo ali, sabe. Então a gente tem esse aparecimento breve de Nick e Noah. Eles não conversam com o Thiago nem nada do tipo, eles só passam por ele discutindo, assim, é isso, mas eu achei legal. E aí eu fiquei pensando, será que o casal vai aparecer no filme, do Prime? Seria interessante, né, se aparecesse. Como eu falei pra vocês, eu não acompanhei, Culpables, eu só assisti o primeiro filme, não curti, mas eu acho que seria muito legal, sabe, essa coisa do Mercedes Verso tendo uma ligação ali, tipo, né. Seria legal Nick e Noah aparecendo no segundo filme. Enfim, Thiago conversa com a garota, volta pra casa e conta tudo que ele descobriu pra Cami e para o Taylor. E a Cami finalmente acredita nele, porque a gente tem essa questão também. O Thiago, ele fala pra Cami, ele fala: "Ó, fica de olho aberto com esse garoto, fica de olho aberto, esse garoto é estranho, fica de olho aberto". A Cami: "Ai, ele é meu amigo". E defende o Julian, né. Tipo, quando o Thiago fala pra ela se afastar do Julian, que o Julian pode ser perigoso, a Cami, ó, caga pra ele. Aí ele tem que se deslocar até Nova York pra conversar com a garota, aí ele volta, explica pra Cami, e aí a Cami finalmente acredita. Inclusive o Julian, ele tem um site onde ele pratica homofobia, né, porque o Julian não é gay, ele se passa por gay pra se aproximar da Cami, mas a gente descobre que ele é homofóbico. E aí, pra provar pra Cami o quão podre o Julian é, o Thiago chega até a abrir o site dele e, gente, ele barbaridades, tá, ele posta barbaridades, assim, homofobia pesada nesse site dele, tem vídeos. E aí o Thiago abre o jogo com a Cami, conta tudo pra ela e para o Taylor, e ele fala assim: "Você fica quieta, que a gente vai contar para o diretor pra dar um jeito dele ser expulso da escola", né. A Cami fica quieta? Não fica, que é uma boca de sacola, né. Aí a Cami vai ligar para o Danny. A Cami liga para o Danny, tudo bem, também eu entendo o lado dela. Ela liga para o Danny pra se desculpar com ele, porque ela tinha culpado ele, né, ela fica com aquele peso na consciência. Ela liga para o Danny e conta tudo para o Danny sobre o Julian. No dia seguinte, eles estão chegando na escola, Thiago, Taylor e Cami estão chegando na escola pra ir até a sala do diretor falar tudo ali, né, contar do Julian e tudo. Eles chegam na porta da escola, tá o Danny lá, com a escola inteira espancando o Julian. E aí, gente, mais uma cena pesadíssima. Eles vão espancar o Julian, o Danny vai contar pra todo mundo o que tá acontecendo. Gente, eles vão linchar o Julian, eles vão arrancar a roupa dele, eles vão bater muito nele, eles vão filmar ele nu, sendo espancado e vão postar esse vídeo na internet. Então, assim, um caos, um caos. E, gente, as consequências que essa atitude de fazer isso com esse garoto vão ter, assim, é um negócio que, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso aqui, gente, vai desencadear um negócio gigantesco no terceiro livro, assim, uma desgraça em cima de desgraça. Só que uma coisa também que não entra na minha cabeça, o Thiago tem provas contra o Julian, e aí eles vão querer conversar com o diretor da escola, sendo que era só ir pra polícia. Mas também eles vão pra polícia e a polícia não faz nada. Tem um momento que eles vão até a polícia, a Cami presta queixa contra o Julian, né, no terceiro livro, e a polícia, ó, e aí acontece o que acontece, porque a polícia não faz nada. Então também, enfim, vão fazer tudo isso aí com o Julian, o Danny vai estar no meio, todo mundo da escola vai estar no meio, o próprio Taylor também
vai ajudar, vai bater nele em um determinado momento. E aí, mais uma vez, né, enquanto o Taylor tá ali no meio da muvuca, o Danny batendo no Julian, aquele caos, o Thiago, que até então não pode se envolver, porque se ele se envolver numa treta dessa, ele perde o emprego e vai preso, né, o Thiago ele pega a mão da Cami e os 2 fogem e entram no carro dele. E o livro mais uma vez termina com Cami e Thiago dentro de um carro, Thiago falando pra Cami que ama a Cami e Cami falando pra Thiago que ama o Thiago. O garoto sendo espancado lá e, enfim, os 2 dentro do carro se declarando um para o outro. E aí a gente tem então, tá resumidamente falando isso, o Julian é descoberto, vão bater nele, vai ser um caos, vão expor ele na internet sem roupa, vão humilhar ele. Thiago e Cami tem um capítulo à parte ali, os 2 juntos no carro, se declarando, falando que se amam, né. E a gente tem um último capítulo no livro, narrado pelo ponto de vista do Julian. Porque o Julian, ele não vai preso nem nada, né, até então, assim, ele vai desaparecer, no terceiro livro ele tá desaparecido, né, já adianto isso pra vocês. A gente tem um capítulo pelo ponto de vista dele, onde ele tá no quarto dele, cheio de foto da Cami na parede toda, assim, tem foto dela, e aí ele tá falando do que ele fez, ele tá pensando no que ele fez pra afastar a Cami das pessoas, então, por exemplo, a Ellie, ele tem um vídeo da Ellie se masturbando, esse vídeo ele pegou esse vídeo da webcam do computador dela, e ele usou esse vídeo pra chantagear a Ellie, pra afastar a Ellie da Cami. Enfim, ele tem muita coisa. O Julian, gente, ele usa muito a internet a favor dele. Ele hackeia todo mundo, ele acessa câmeras, então ele tem todo esse esquema. E aí a gente tem um capítulo no livro pelo ponto de vista dele expondo tudo isso que ele tem, pensando, e ele fala: "Não, eu vou me vingar de todos eles, eu vou me vingar de todos eles", a gente tem ele com esse pensamento de vingança, né, olhando pra uma parede cheia de fotos da Cami. Tipo Joey de You mesmo, só que bem pior, né. Ele é muito perigoso, como eu falei, né, a Ellie, o que que ele faz, né, com esse vídeo da Ellie? Ele vai chantagear a Ellie pra Ellie ficar com o Danny, na frente da Cami, porque ele quer magoar a Cami. Então, tem um momento da história que a Ellie beija o Danny na frente da Cami, a Ellie fala pra Cami que tá apaixonada pelo Danny, e você acha isso muito estranho enquanto você tá lendo, e aí mais para o final do livro, e aí no final do livro você descobre que é o Julian que estava obrigando ela a fazer isso. A Kate, que é a Katô no filme, aquela loirinha, é a Kate. A Kate, ela é uma escrota com a Cami, sabe. E aí a gente vai descobrir que ela se comporta com a Cami daquele jeito, porque o Julian tá chantageando ela. E aqui entra a parte do incesto que eu falei pra vocês. Porque assim, gente, o Julian, ele tá chantageando a Kate com um vídeo dela, que ele tem dela, e nesse vídeo ela tá fazendo um boquete nele. Eles são meio irmãos. E aí eu fiquei pensando, será que ele dopou ela igual ele dopou a Cami pra gravar isso, entendeu? Porque ele chantageia ela com esse vídeo. Ele fala: "Ó, se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou postar esse vídeo pra todo mundo ver". E aí ela fazendo boquete do próprio irmão. Vocês têm noção, é isso que eu tô falando, vocês têm noção do quão pesado é isso? Levando em consideração, tipo, comparando a história que a gente tem no primeiro livro e no primeiro filme? Tipo, você dá pra tudo muito horrível, é tudo muito pesado, e no terceiro livro só piora. O triângulo amoroso é podre. Tem um momento que a Cami, o Taylor e o Thiago, eles meio que estão de boa. O Thiago tá lidando com o fato de que ele gosta da Cami, a Cami tá com o Taylor, a Cami também tá lidando. Até então, a Cami não traiu o Taylor com o Thiago. Então, assim, eles até se aproximam como amigos de novo. E eles vão desenterrar uma cápsula do tempo que eles enterraram quando eles eram crianças. Resumidamente falando, dentro dessa cápsula, cada um escreveu uma carta pra eles do futuro. E aí, quando chega a hora do Thiago ler a carta dele, porque eles decidem ler em voz alta. Quando chega a hora do Thiago ler a carta dele, ele não quer. E aí o Taylor fala pra ele: "Mas por que você não quer?" E o Taylor tira a carta da mão dele e o próprio Taylor lê. E ali naquela carta ele vai descobrir que o Thiago e a Cami se beijaram na infância, porque ele não sabia, no filme ele vê, no livro não, ele não sabia. E ele vai descobrir que o Thiago sempre foi apaixonado pela Cami na infância, como se ele já não soubesse, né, porque ele desconfia disso desde o primeiro livro. Eu não entendo porque que ele surta, porque ele surta quando ele descobre isso. Ele briga com a Cami, ele dá um chilique. E isso não entra na minha cabeça, porque ele sabia que tinha alguma coisa. Só que quando ele lê isso na carta do Thiago, ele fica puto. E aí eu fiquei pensando: "Gente, mas como assim? Se ele sabia?". Aí ele e a Cami discutem, eles não terminam nem nada, eles só discutem e o Taylor meio que ignora ela.
Tá acontecendo uma festa ali na casa deles, a Cami sobe para o segundo andar e entra no quarto do Thiago. Aí ela e o Thiago aí começa aquela coisa, né, dela ficar mexida pelo Thiago, porque ela diz que ama os 2, ela ama o Taylor, tá namorando o Taylor, mas quando ela chega perto do Thiago, a perna dela fica bamba. Resumidamente falando, ela vai fazer um boquete no Thiago dentro do quarto dele, o Taylor chega e bate na porta, né, ela e o Thiago estão deitados na cama quase transando, a Cami foge pela janela do Thiago pra não ser vista pelo Taylor, e a gente tem esse momento da traição. Aí, passam algumas coisas acontecem, a Cami transa com o Taylor, pela primeira vez. Aí, no dia seguinte, quando ela acorda pra ir embora, pra sair do quarto dele, porque ela dorme com ele, a hora que ela abre a porta, o Thiago aparece na porta, porque a porta do quarto do Taylor e do Thiago é uma de frente pra outra, né. O Thiago pega ela pelo braço, puxa ela dentro do quarto dele, ela acabou de com o irmão dele. O Thiago puxa ela pra dentro do quarto dele, fica puto, fala: "Ó, você é minha". Ele beija ela, e aí ela fala que não quer nada com ele. Um caos, um caos. E aí tem um momento que o Thiago joga na cara da Cami que tipo: "Ai, aquele dia do boquete lá, eu só fiz aquilo pra testar você, pra saber se você era fiel ao meu irmão e você não passou no teste". É isso que o Thiago fala pra ela. Então o Thiago também, outro escroto, né. Aí a gente tem a questão do Thiago ficar com a Maggie pensando na Cami. Ai, gente, um caos. E assim, gente, eu sou time Thiago e Cami, né, já falei isso. Agora também já não sou nada, porque também não importo mais com isso aqui, mas eu era time Cami e Thiago, né, no primeiro livro. Só que assim, eu não apoio a traição. Eu acho que o Taylor não merecia essa traição, sabe, não merecia o que esses 2 fizeram com ele, foi muito escroto, tanto da parte da Cami quanto da parte do Thiago. "Ai, eu amo os 2, eu não me controlo", então não fica com nenhum, caramba. Se ama, se amar engraçado, né, ela fala que ama. Se ela amasse os 2 de verdade, ela não ficaria com nenhum deles, porque quem ama não faz isso, né. Só digo isso. Ó, lacrei agora. E o Taylor, ele é pintado ali na história como o irmão que protege, né, enquanto o Thiago é o irmão que implica, o Taylor é o irmão que protege. Então, ele é protetor com a Cami, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, a pessoa que realmente protege a Cami nesse livro é o Thiago. Quando dá merda, quando o vídeo é exposto, a primeira pessoa a ir lá bater no Danny, porque até então achavam que era o Danny, a primeira pessoa a ir lá tirar satisfação com o Danny é o Thiago. Qualquer merda que acontece com a Cami é o Thiago. Quando o irmão dela começa a sofrer bullying na escola, quem ajuda? O Thiago. Sabe? Quando o Julian, quem desconfia do Julian? O Thiago. Quem vai atrás de respostas? O Thiago, sabe. E aí, o Taylor, a Cami coloca o Taylor num pedestal de: "Ai, ele me protege, não sei o que, não sei o que lá". Gente, a gente tem o vídeo dela sendo liberado, né, na internet, aquele vídeo do eles transam depois desse vídeo ser liberado, tipo, ela tá se sentindo mal, ela vomitou, ela passou mal e mesmo assim ele transa com ela. E aí, no dia seguinte, na escola, ao invés de estar preocupado com toda essa situação que a Cami passou, tipo, do abuso, do vídeo sendo exposto, não. A gente tem um capítulo pelo ponto de vista dele e a primeira coisa que ele pensa é que ele quer transar com a Cami de novo, porque foi muito bom. Só depois ele vai: "Não, mas ela teve o vídeo, não sei o quê". Só que, tipo, sabe? O Taylor também não é o santinho que pinta que a Cami coloca tipo assim, a Cami coloca o Taylor num pedestal, ela namora ele, ele me protege, não sei o quê. Sendo que o Taylor, ele faz o mínimo que se espera que um namorado faça, sabe. Ele faz o mínimo e a Cami, colocando ele num pedestal como se ele fosse o cara mais, sabe. E não vou defender o Thiago também, porque também foi outro escroto, adulto, porque ele é pintado como adulto, sabe, ele se torna professor até na escola, né. O treinador pede demissão e o Thiago substitui. Então chega um momento que ele realmente se torna professor. E ele é pintado como o irmão mais velho, no primeiro livro, ele é pintado como o irmão responsável, que cuidou da família e tudo. E aí chega o segundo livro, tá o Thiago tendo a atitude de um adolescente, né, fazendo a garota fazer um boquete nele, porque tá com ciúme da garota com o irmão dele. Então, tipo, nem ele nem o Taylor são santos. Mas me irrita um pouco o pedestal que a Cami coloca o Taylor no livro, sendo que ele faz o mínimo por ela, sabe. E, tipo, na primeira oportunidade de brigar com ela, ele brigou por causa de uma coisa que aconteceu na infância deles. E, tipo, ela passando por tudo que ela passou, sendo exposta na internet, o abuso, e ele lá pensando em transar com ela de novo porque foi bom. Nossa, mas ele é um santo, ele é o irmão bonzinho, tadinho, um querido.
porra nenhuma, outro chato e insuportável também, me poupe. Porque chega o momento do triângulo amoroso em que você não quer ninguém com ninguém. Que fiquem sozinhos, porque ninguém ali se merece. Cami tem que ficar sozinha, Taylor tem que ficar sozinho, Thiago também, entendeu? E aí, mais uma vez, né? O livro termina com Cami e Thiago dentro de um carro. Thiago falando que ama a Cami, Cami falando que ama o Thiago. E aí eu já adianto pra vocês: você começa o terceiro livro e adivinha? A Cami tá com o Taylor. Ai, ai. Sabe uma coisa que tá me deixando com muito ódio? Eu elogiei muito esse primeiro livro. E agora eu já quero retirar tudo o que eu disse, porque eu passei muita raiva. Esse livro, ele só me fez passar raiva e nojo. Eu tentei fazer pra vocês um resumo do resumo do resumo. Eu falei demais. O meu vídeo tá com um pouco mais de 1 hora de duração. Eu acho que eu vou conseguir cortar ele pra no mínimo uns 50 minutos, espero. E, gente, sério, eu tentei fazer um resumo do resumo e eu quero esquecer o mais rápido possível isso aqui. Porque, sério, eu acho que eu perdi uns 10 anos de vida lendo essa história. Ai, Vanessa, mas eu li o livro e gostei, eu amei, não sei o quê. Tá tudo bem, tá tudo bem. Esse vídeo não é um ataque a você. Esse vídeo não é um ataque à autora. Esse vídeo não é um ataque a ninguém. Esse vídeo é só um desabafo de uma pessoa que leu o livro e não gostou. Cara, hoje em dia é muito foda você falar mal de um livro na internet. Não só de um livro, de um filme, de uma série, do que for. Porque as pessoas que gostam, elas levam muito pro coração, né, parece que você bateu na mãe da pessoa, porque ela fica puta com você por você não gostar de uma coisa que ela gosta. Sendo que assim, gente, é uma questão de gosto, sabe, cada um tem o seu e é normal. Você vai gostar de um livro, eu não vou gostar, assim como eu vou gostar de um livro e talvez você não goste desse livro, e tá tudo bem. E eu acho que, cara, todo mundo tem o direito de expor a sua opinião, sabe, livro é um produto. É um produto que você compra e consome. Você tem o direito de falar se você gostou daquilo ou não, entendeu? E eu só tô compartilhando a minha opinião aqui humildemente. Eu sei que eu sou muito intensa na hora de falar de uma coisa que eu não gosto. Teve uma época que eu já fui cancelada por falar mal de livro na internet, sabe? Eu gente, eu tenho, ó, sou cascuda já nisso aí, porque eu já fui canceladíssima, já recebi textão, já fui xingada na direct do Instagram, foi um caos. E assim, na época eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito chateada com os xingamentos que eu levei, e eu comecei a dosar um pouco o que eu falava sobre coisas que eu não gostava. Então eu fiquei com muito medo de ser xingada de novo, então às vezes eu não gostava de uma obra, de um livro, de uma série, de um filme, seja o que for, só que eu meio que dava uma me eu fazia um vídeo meio contida na hora de falar, eu não exagerava muito, porque eu não queria ser xingada de novo. Hoje em dia, eu já taquei o foda-se, então se eu não gosto, eu vou sentar aqui e eu vou esculhambar sim, porque é meu direito falar. Enfim, gente, eu gosto muito de indicar pra vocês coisas que eu gosto. Eu tento priorizar as coisas que eu gosto. Mas se eu não gosto, eu quero falar também, porque gente, eu tenho que desabafar com alguém, sabe? Eu não tenho ninguém que lê ao meu redor pra conversar sobre livro. As únicas pessoas que eu tenho são vocês. Então, sério, gente, ninguém do meu meio lê. Então não tem com quem eu conversar. O pobre coitado do meu namorado, que tem que ter um ouvido desse tamanho e ouvir tudo que eu tenho pra falar sobre esses livros. E ele ouve, coitado, não tô reclamando, tadinho, ele tem paciência até demais com a minha reclamação. Mas eu sinto a necessidade de falar, sabe? Então eu falo com vocês. Mas por favor, não leve pro coração. Ai, Vanessa, eu sou fã da Mercedes, eu amo Culpables. Tá tudo bem, pelo amor de Deus, tá tudo bem. Não me odeie por isso, tá? Eu não tô atacando você, eu só tô falando que eu não gostei do livro, tá bom? Por favor, gente, não me odeiem. Eu não quero que as pessoas me odeiem. Eu só dei a minha humilde opinião. Talvez eu tenha sido um pouco intensa na hora de dar a minha humilde opinião. Talvez, mas é o meu jeitinho, entendeu? E, gente, é isso, tá? Eu vou tentar voltar amanhã pra gente falar do terceiro livro, que é uma bomba. Nossa, é uma bomba, gente, pelo amor de Deus, que eu tô até agora traumatizada com aquilo. E se vocês quiserem, eu posso falar sobre o filme, só que vai sair meio atrasadinho, porque eu ainda tenho que falar de Maxton Hall, que também tô atrasada com Maxton Hall. Então, ó, amanhã a gente pode ter Dímelo com Besos, que é o último livro. Depois a gente tem Maxton Hall e talvez a gente tenha Dímelo Barrito bate-papo sobre o filme. O que vocês acham? Fala aí nos comentários. O que vocês preferem? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo. Tchau!